Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor David, mais uma aula de português. Nessa aula, estaremos estudando transitividade verbal. Na verdade, continuaremos o assunto, né? A gente já iniciou nas últimas aulas, como vocês puderam ver aí, tem essas duas aulas gravadas. Hoje vamos ver alguns exemplos de outros verbos transitivos e verbos intransitivos, que foi o que nós explicamos na última aula, tá bom? Só para relembrar, né? Os verbos transitivos são aqueles que precisam de um complemento, tá bom? Só um minuto, tá, pessoal? Deixa eu só... Pronto, pessoal. Perdão aí, eu estava resolvendo um negocinho aqui, tá bom? Verbos transitivos. Bom, verbos transitivos são aqueles que precisam de um complemento e verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento. Tá bom, pessoal? Como vocês já viram aí. Os verbos transitivos, eles são divididos. Verbos transitivos, eles são divididos em direto e indireto. Como a gente já viu também, os verbos transitivos diretos são aqueles que precisam de um complemento, mas esse complemento não precisa vir acompanhado de nada, de preposição nenhuma, tá bom? É o exemplo aí, o verbo achar, né? Eu achei um cachorro. Então aí a gente tem, ó, o verbo achar, né? Achar, e a gente tem um complemento aqui que é um cachorro, tá bom? Diferente, pessoal, dos verbos transitivos indiretos, que são aqueles que precisam de um complemento que venha com a preposição. Porque esses verbos, pessoal, por si só, eles sempre vêm acompanhados de preposição, tá bom? Por exemplo, quando a gente vai usar o verbo pensar, ó, pensar. Toda vez que a gente vai usar esse verbo, tá? Na forma transitiva, que venha com complemento, ele precisa vir acompanhado da preposição pensar em. Precisa vir com em, tá bom? Ele não pode vir sozinho. Você não fala, eu pensei você. Não, você fala, eu pensei em você. Então, esse em aqui, gente, ele faz parte do verbo, tá? Ele faz parte do verbo. Por isso que a gente chama de verbos transitivos indiretos, porque aí ele sempre vem acompanhado de uma preposição. Então, os verbos transitivos, aqueles verbos que precisam de complemento, mas que sejam acompanhados de preposição, são chamados de verbos transitivos indiretos, tá bom? Aqueles que precisam de complemento, mas que não vêm acompanhados de conjunto de preposição, são chamados de verbos transitivos diretos. Tá bom, pessoal? Deu para entender? Alguma dúvida? Nenhuma, né? Bom, então, vamos lá continuar. Agora vamos ver alguns textos aqui, alguns gêneros, e nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos identificar alguns verbos transitivos e outros verbos intransitivos, tá? Vamos lá. Eu tenho algum... Vamos trabalhar hoje, pessoal, junto com esses textos, vamos ver reportagens, tá bom? Vou mostrar para vocês aí alguns gêneros, alguns textos com esse gênero textual, e desses textos aí, nós vamos tentar encontrar esses verbos aí, tá bom? Vamos tentar encontrar os verbos transitivos e verbos intransitivos. Eu peguei aqui uma reportagem, tá, da UOL, sobre o novo coronavírus, nós vou copiar aqui para vocês, tá bom?
Pronto. Vou colocar aqui o texto, tá bom, pequenininho, para a gente poder fazer a leitura. O texto é grande, né? Pronto. O título dessa reportagem, pessoal, é Perigo Subterrâneo, tá? Subtítulo aí por Carlos Medeiros. Depois eu vou colocar a referência, caso vocês queiram conferir. Perigo subterrâneo. Bairros que afundarem em Maceió devido à mineração podem virar floresta. 25 mil pessoas devem ser retiradas, tá bom? Vamos fazer a leitura? Andar pelas ruas do Mutange, em Maceió, é caminhar entre ruínas do que um dia foi um lugar tradicional de moradia. O bairro foi inteiramente desocupado e, junto com outros 3 bairros da capital alagoana, que passam por um processo semelhante, formam uma cidade fantasma de uma região que engloba 25 mil moradores. A maioria dos moradores já foi retirada, outras estão com mudança agendada. O drama começou em março de 2018, quando um tremor de terra, somado às intensas chuvas naquele verão, causaram rachaduras em prédios no bairro do Pinheiro. A partir dali, teve início uma série de estudos que apontaram que a mineração estava fazendo o solo afundar. O Serviço Geológico Brasileiro, após mais de um ano de estudos, apontou que o problema foi causado por 4 décadas de atividade de mineração feito pelo Braskem, que operou 35 poços para retirar salgema do subsolo. Os estudos mostraram que, em menos de 2 anos, houve rebaixamentos superiores a 40 centímetros do solo, o que fez com que casas e ruas quebrassem. O problema está nas minas subterrâneas, que apresentam subsidência. Diante do cenário, a retirada dos moradores teve de ser imediata por conta do risco de danos ainda maiores e afundamento do solo. Foram abandonados prédios, casas, lojas, igrejas, um hospital psiquiátrico, o centro de treinamento do CSA, o VLT, veículo leve sobre trilhos, que ligava Rio Largo ao centro de Maceió, também foi paralisado, deixando milhares de trabalhadores na mão. Ruas estão interditadas e o trânsito da cidade foi comprometido. Tem mais parte aí, tá bom? Depois eu vou colocar o resto do texto para vocês, tá, gente? Mas esse texto aqui que a gente viu sobre, né, um perigo subterrâneo, né, a gente viu aí causado pelas várias, como é que eu posso dizer? A procura, né, de um tipo de material que essa empresa aí, né, Braskem estava procurando, acabou que eles fizeram 35 poços, né, e gerou esse comprometimento na terra, né? A gente sabe que se a gente forçar muito no solo, vamos acabar prejudicando alguma coisa. Então, vamos agora para o nosso foco na questão da transitividade verbal. Temos vários verbos aí, vários substantivos, vários verbos transitivos, vários verbos intransitivos e etc. Vamos olhar agora e tentar identificar primeiro os verbos transitivos, tá bom? Vamos novamente fazer a leitura do texto e à medida que formos encontrando, nós sublinharemos os verbos, tá bom? Bairros que afundaram em Maceió devido à mineração podem virar floresta. 25 mil pessoas devem ser retiradas. Andar pelas ruas de montanha da Maceió é caminhar entre ruínas do que um dia foi um lugar de moradia. O bairro foi inteiramente desocupado e, junto com outros 3 bairros da capital, agora passar por, né? Verbo transitivo indireto, passar por. Transitivo indireto. Passar por processo semelhante. Formam uma cidade fantasma, verbo formar. Forma uma cidade fantasma, verbo formar aqui. A maioria dos moradores já foi retirada. Lembrando, pessoal, que aqui nós temos vários verbos que eu não estou sublinhando, que estão na voz passiva, tá? Por exemplo, retirada, né? Afundaram. Eu não estou sublinhando esses verbos porque aí, no caso, está na voz passiva, né? Aí não deixa de ser verbo transitivo, mas está na voz passiva. Estou só sublinhando os verbos que estão na voz ativa.
Outros estão com mudança agendada. O drama começou em março, quando um tremor de terra, somado a intensa naquele local, causaram, o verbo causar, ó, causar rachadura. O verbo causar aí. A partir daí teve início uma série, teve, verbo ter. Teve o quê? Teve início. Uma série de estudos que apontaram o quê? Apontaram que a mineração estava fazendo o solo afundar. Ok. Então aqui, ó, outro verbo, fazendo o quê? Fazendo o solo afundar. Outro verbo aí, ó. Só estou sublinhando os verbos transitivos, tá, gente? Apenas os verbos transitivos. Pronto. Vamos continuar. O Serviço Geológico Brasileiro, após mais de um ano de estudos, apontou que o problema foi causado por 4 décadas de atividade de mineração feito pelo Braskem, que operou outro verbo aqui, ó, transitivo, operou 35 poços para retirar o que? Salgema. Olha quanto verbo transitivo a gente já encontrou, olha só. Interessante. Os estudos outro verbo transitivo, mostraram que em menos de 2 anos houve o verbo haver rebaixamento superiores a 40 centímetros do solo, o que fez com que as casas e ruas quebrassem. O prometimento subterrâneo que apresenta subsidência. Pronto. Apresentam. Ligava. Deixando. Pronto. Ok, pessoal. Então, ao total aí, porque pelo que eu pude contar, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 verbos aí transitivos. Lembrando que eu não contei os verbos que estão na voz passiva, por exemplo. Retirada é um verbo transitivo na voz passiva, né? Deixa eu ver aqui, novamente retirada, né? Desocupado, todos aí são verbos transitivos na voz passiva, tá? Que nós não vamos ver agora. Ok? Então, ao total aí temos 13 verbos, a maioria são transitivos direto, tá? Temos poucos verbos transitivos indireto aí, tá bom? A maioria são realmente verbos transitivos direto, tá? Agora vamos tentar encontrar os verbos transitivos, os verbos intransitivos, tá? Vamos encontrar agora os verbos intransitivos. Vamos lá. Afundar não precisa de complemento. Então, é um verbo intransitivo. Ok? Afundar. Andar também não precisa de complemento. Verbo intransitivo. Caminhar também não precisa de complemento. Lembrando, pessoal, que esse caminhar entre as ruínas, isso aqui não é complemento não, tá, gente? Muitas pessoas pensam, professor, mas isso aqui não é complemento não. Não, isso aqui não é o complemento, tá bom? Esse entre as ruínas, não, isso aqui não. Isso aqui é só um adjunto, ou seja, não é necessário ter isso aqui. Tanto é que se você tirar esse entre ruínas, o caminhar ainda faz sentido sozinho, tá bom? Não precisa desse entre ruínas. A diferença é que ele tá aí ele não é um complemento, tá bom? Ele tá aí só para dar o significado, beleza? Então vamos lá, pessoal, continuar. Cadê? Vamos ver aqui. Pronto, temos aqui outro verbo intransitivo.
O bairro foi inteiramente desocupado, o cabelo próximo fosse semelhante. Bom, eu passei um verbo transitivo aqui despercebido, pessoal. Perdão. Tem esse verbo aqui, ó. O verbo englobar. Eu passei ele despercebido, perdão. Engloba é um verbo transitivo também, tá bom? Engloba 25 mil moradores. Passei despercebido. Se vocês perceberam aí, parabéns. Eu realmente passei despercebido, não vi que ele estava aí. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pronto, 25 mil moradores, mas já foi retirada. Vamos lá, continuar. Drama começou. O verbo começar, ó. Começar em março de 2018. Quando um tremor da terra, somado às chuvas causaram rachaduras de prédios no bairro de Pinheiro. A partir dali teve início série de estudos que apontaram que a mineração estava fazendo o solo afundar. O verbo afundar é um verbo intransitivo. O Serviço Geológico Brasileiro, após mais um ano de estudos, apontou que o problema foi causado por 4 décadas de atividade de mineração feita pela Braskem para retirar sal do subsolo. Mostraram que em menos de 2 anos houve rebaixamentos superiores a 40 metros do solo, o que fez com que as ruas quebrassem. O verbo quebrar, intransitivo, tá bom? Quebrar, intransitivo. O problema está nas minas subterrâneas que apresentam subsidência. Diante do cenário, a retirada dos moradores teve de ser imediata por conta do risco de danos ainda maiores e afundamento do solo. Foram abandonados prédios, casas locais, treinamento, ligado por Rio ao Largo Centro de Maceió também foi paralisado, deixando milhares de trabalhadores na mão. Ruas são interditadas e o trânsito da cidade foi comprometido. Muito bem, pessoal. Então, ao total aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 verbos intransitivos, ou seja, 6 verbos que não precisam de complemento, tá? Novamente eu toco naquela tecla sobre a questão dos verbos que podem ser tanto transitivo quanto verbos intransitivos, tá? Há verbos que podem agir de ambas as formas. Podem ser transitivos ou podem ser intransitivos. Por exemplo, o verbo afundar mesmo, ele pode ser tanto transitivo quanto intransitivo, tá bom? Eu posso dizer, eu vou afundar o navio. Então, eu vou afundar o quê? Afundar o navio. Mas se eu remover o navio e apenas falar, eu vou afundar, ou seja, quem vai afundar sou eu. Então, aí ele está agindo como um verbo intransitivo. Ele não precisa do complemento, ok? Vamos lá. Continuando aqui. Pronto. O verbo começar também é outro verbo que pode ser transitivo e pode ser intransitivo, tá bom? Por quê? Eu posso dizer, eu comecei a minha carreira em 1950. Como também eu posso dizer, a corrida começou. Eu não preciso de um complemento aí para complementar esse verbo, porque já o verbo por si só ele já faz sentido. A corrida começou. Tá? É diferente eu dizer, eu comecei a corrida. Aí é um verbo transitivo. A corrida começou, verbo intransitivo, tá bom? Apontar. Apontar também serve, pessoal. Ele pode ser tanto transitivo quanto intransitivo. Eu posso dizer, por exemplo, eu apontei, tá? Eu não preciso dizer para onde eu apontei, eu só preciso dizer que eu apontei, tá? É um verbo que é mais usado transitivo, né? Mais usado transitivo, mas também pode ser em alguns contextos intransitivo, tá bom? Afundar, né? Como a gente já sabe, pode ser tanto transitivo quanto intransitivo. Quebrar, pessoal. Quebrar pode ser tanto transitivo quanto um verbo intransitivo. Você pode dizer eu quebrei o relógio ou pode dizer o relógio quebrou. Tá? Não precisa necessariamente de um complemento aí na frase, tá bom? A gente usa, né, um fato interessante, a gente usa da forma intransitiva quando a gente não quer dizer quem fez, né, a ação. Aí a gente diz assim, o relógio quebrou. A gente não diz eu quebrei o relógio, né? A gente diz o relógio. Isso é engraçado, né? O relógio quebrou e não eu quebrei o relógio, né? Ou seja, o relógio quebrou,
não tem aí o complemento, não tem só tem o sujeito, né? Dá a ideia de que o relógio se quebrou sozinho, né? Quando, na verdade, nós foi quem o quebramos, tá? Beleza? Vamos lá continuar aqui, então. São esses os verbos aí, pessoal, que podem agir tanto transitivamente... Perdão, pessoal, um barulhinho aqui. Então, são esses os verbos que podem agir tanto transitivamente quanto intransitivamente, tá bom? Lembrando, pessoal, os verbos transitivos diretos precisam ter o complemento, que é a preposição, tá? Então, deixa eu pegar aqui agora. Vou passar uma pequena atividade para vocês, tá? Quero que vocês respondam aí onde vocês estiverem. Não precisam mandar para mim, eu só quero que vocês façam aí para saber se vocês conseguiram entender, tá bom? Tem uma observação aqui que é sobre a voz passiva, mas a gente vai ver isso com mais detalhe depois, tá? Ó? Naquele texto mesmo teve muitos verbos aí que estavam na voz passiva, por exemplo. Ele foi retirado. Esse verbo aí, ó, retirado, ele é um verbo transitivo, mas ele está na voz passiva. Na voz ativa seria, um exemplo, David o retirou, tá? Então, o complemento aqui é o, que é ele, né? David o retirou. Então, o complemento aqui é ele, né? Ele. Mas a gente sabe que a gente não pode usar ele na forma de complemento, né? Ele, nesse caso aí, viraria ou, a letra O, tá? Ele retirou, ou então ele o retirou, tá bom? Mas na voz passiva, como a gente tá vendo, fica ele foi retirado. Não deixa de ser um verbo transitivo, tá bom? Mas não marquei ele que era para não complicar a vida de vocês. Certamente vocês já devem ter estudado a voz passiva. Caso não, nós vamos estudar, não tem problema, tá bom? Mas na voz passiva, os verbos, todos os verbos precisam ser transitivos, tá bom? Porque na voz passiva a gente troca o sujeito pelo complemento. Então não tem como fazer uma voz passiva com um verbo que não tem complemento. É impossível, tá bom? Por exemplo, eu achei a bola, aí fica a bola foi achada, tá? Então, nesse caso aqui, a gente troca a posição, a bola vem para frente, tá bom? E a gente acrescenta o verbo ser aí, né? Está, foi, e o verbo principal na forma de participo, tá bom? Muito bem. Então, vamos para a atividadezinha que eu ia passar para vocês agora. Vou pegar um pequeno textozinho também, tá? Bem pequeno mesmo, só a continuação. E eu quero que vocês tentem encontrar aí outros verbos transitivos. Pronto. Com a saída de boa parte dos moradores, o desafio agora dos órgãos públicos é planejar o que fazer da área, para onde irão os moradores e como minimizar os impactos da mobilidade urbana. Não tem como medir agora, porque estamos vivendo ainda uma situação normal por conta da pandemia. Muitas das vias foram fechadas nesse período, as escolas e universidades não voltaram, só vamos dimensionar exato quando voltar à normalidade, diz Rosa Tenório, secretária municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente. Existe já um projeto que prevê que o local deve receber floresta nativa. Nesse caso, aqui temos alguns verbos transitivos, né? Eu vou dar um minuto para que vocês consigam localizá-los e então faremos a correção, ok? Pronto, vamos lá? Com a saída de boa parte dos moradores, o desafio agora dos órgãos públicos é planejar. Verbo transitivo, planejar. Planejar o quê? Planejar o que fazer da área. Para onde irão os moradores e como minimizar. Minimizar o quê? Os impactos na mobilidade urbana. Minimizar, ok?
Aqui temos uma citação, não tem como medir agora, então temos outro verbo aqui que é o verbo medir, tá? Vamos lá, o verbo medir. Temos outro verbo aqui, vivendo. Nesse caso aqui, a gente sabe que viver pode ser tanto transitivo quanto intransitivo. Nesse caso aqui, ele está de forma transitiva. Opa. Vivendo. Pronto. E o último verbo aqui é o verbo prever. Prever que o local deve receber e o verbo receber, tá bom? Ok, pessoal, então esse foi o nosso assunto sobre transitividade verbal. Finalizamos aqui, tá bom? Já a partir da outra semana que vem começaremos outro assunto. Lembrando que, caso você não esteja sabendo diferenciar o verbo transitivo do intransitivo, é só você perguntar o quê, tá? Por exemplo, medir o quê? Fazer o quê? Se esse verbo precisar desse o quê, então ele é um verbo transitivo, significa que ele precisa do complemento, tá bom? Medir os estragos, fazer um bolo, né, estudar matemática. E se o verbo não precisar desse o quê, então ele é o verbo intransitivo, significa que ele não precisa de complemento, tá? Por exemplo, eu corri o quê? Não precisa, eu corri. Eu andei o quê? Não precisa, é só eu andei. Tá bom, pessoal? Então por hoje é só. Tenham uma boa semana, um bom final de semana. Estudem bastante, como vocês já sabem, esse conteúdo ele está presente no livro de vocês, tá bom? Estudem lá no livro, vejam lá, façam as atividades. E na próxima aula nós continuamos na próxima aula nós veremos outro assunto já, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e vejo vocês semana que vem. Tchau, gente. Boa semana para vocês.